Olá, Isis. Seja bem-vinda. E me diga, o que de bizarro, macabro, sobrenatural ocorreu com você? Hey, meu nome é Isis e eu tô aqui pra contar relatos sobrenaturais, já que o Ombu, que é um grande amigo meu há muito tempo, me chamou. Geralmente eu sou muito crítica e eu pendo entre ser cética e não ser. Eu critico muito aquele tipo de personagens em filmes de terror e as escolhas estúpidas que eles fazem, como por exemplo, teve um barulhão em casa de madrugada, faltou luz. A pessoa pega uma lanterna e vai investigar o que aconteceu, ao invés de entrar no quarto, trancar a porta e ligar pra polícia, que seria a atitude correta. Mas as minhas decisões também não são sempre as melhores. Como, por exemplo, ano passado teve um negócio tenso que aconteceu aqui durante uma tempestade e eu tava sozinha em casa. Talvez eu tenha me trancado no quarto. Daí eu liguei pro Ombu. Sim, o Ombu, o dono desse canal, o cara que assusta todo mundo o tempo inteiro. Só que as duas histórias que eu vou contar hoje são de dois tipos. Uma das histórias eu realmente mereci me assustar e tava procurando me assustar. E a segunda história eu não fiz nada e realmente aconteceu. E elas exemplificam como eu me sinto com o sobrenatural. Que eu acho que se a pessoa tá aberta a ver alguma coisa, se ela tá procurando, tende a acontecer. Ou realmente são os casos que eu acho mais assustadores, que as pessoas não procuraram nada e mesmo assim elas viram alguma coisa tensa. Geralmente a frase que eu uso para descrever como eu me sinto com isso é "Lo no creo en brujas, pero que las hay, que é uma frase em espanhol que significa eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E é assim que eu me sinto com sobrenatural, fantasmas e coisas do gênero. A primeira aconteceu numa casa que eu morei com a minha mãe e meu padrasto aqui em Porto Alegre também, muito tempo atrás. Essa casa, ela era estranha, mas não estranha fisicamente, aparentemente falando. Aconteciam coisas estranhas lá, bastante, como por exemplo, de 3 em 3 meses mais ou menos, a gente recebia por correio fotos de túmulos, uma foto de um cara que morreu com um epitáfio assim. E a minha mãe mandava de volta e continuava voltando pra casa. E na parte da frente tinha um escritório, a parte de trás era a casa, e no escritório tinha umas 40 pessoas trabalhando e todas elas tinham histórias pra contar. Lógico que na época ninguém me falava coisas porque eu era muito pequena. Eles tinham medo que eu me assustasse. E eu realmente não era uma criança assim que procurava terror muito, bem diferente de hoje em dia. Não que eu não acreditasse, mas eu tinha medo de monstros e vampiros e era isso aí. Daí aconteceu o seguinte, eu tinha uns 10 anos de idade quando eu peguei no sono assistindo História Sem Fim. Isso foi de madrugada porque eu sempre sofri de insônia e estudava de tarde. Daí eu abri os olhos e olhei pro relógio e vi que eram 6 da manhã e falei, olha que estranho, eu nunca acordo cedo. Daí eu virei e olhei de primeira pra janela, que ficava contra o sol, tinha uns raios de sol entrando, tinha poeira no ar, assim, aquelas poeirinhas passando pelos raios de sol. Eu lembro nitidamente dessa imagem. E daí eu reparei que a minha mãe estava de pé, na ponta, na quina da cama, com os cabelos na cara, assim, e segurando o braço esquerdo. Ela tinha machucado o braço direito e a faixa estava no braço esquerdo. Eu lembro disso, mas na hora eu não reparei. Daí eu meio que chamei ela, mãe, achando bem estranho ela estar ali de manhã, com o cabelo na cara, sem olhar pra mim. E ela era tipo, muito parecida com a minha mãe, mas meio que invertida, é estranho. Ela tava com uma flanela verde, que a minha mãe geralmente usa, e daí eu fiquei chamando ela, mãe, o que eu tô fazendo aí? Mãe, me responde, mãe! E daí eu comecei a gritar chamando pela minha mãe, mãe! Que deve ter sido 1 minuto, pra mim pareceu 1 hora. E aquilo não sumia. Eu não achei que fosse a minha mãe mais. Eu não sabia se eu tava sonhando ou não, mas eu tava gritando, e não sumia, e tava dando um desespero muito forte. Quando a minha mãe gritou, Isis, de volta, o negócio sumiu no meio das poeirinhas que estavam dançando no ar. Daí, lógico, eu comecei a chorar, minha mãe entrou no quarto, e eu meio que apaguei, eu não lembro direito o que aconteceu depois, mas eu não fui a única pessoa que teve uma experiência nesse quarto parecida. A minha avó dormiu lá uma vez, e disse que quando ela acordou de madrugada, ela viu uma mulher de pé em cima da cama, com os cabelos na cara também. E isso foi realmente bem... Eu fico toda arrepiada lembrando, é bem assustador.
E essa é uma situação que eu não tenho como explicar, porque eu realmente acho que eu não tava dormindo. Podia ser um fenômeno de sonho misturado com realidade, mas eu não acho que tenha sido. E a segunda história, ela exemplifica uma frase que a minha avó sempre dizia: quem assusta, assustado fica. E eu mereci ficar assustada dessa vez, e fiquei bastante. Eu veraneava em Capão da Canoa com a minha família. Capão da Canoa aqui no Rio Grande do Sul. A gente tinha um apartamento num edifício muito antigo ali no centro, no primeiro andar, e o terceiro andar desse edifício ele era muito vazio, não tinha muita gente lá. Eu presumo que seja porque o edifício seja só de escadas e daí é bem cansativo pro pessoal subir até lá. As crianças brincavam muito ali. Aí, um dia, eu tava contando uma história de terror que eu meio que inventei misturando com uma realidade. Quando a minha mãe era adolescente e ia naquele prédio, uma amiga dela se suicidou no ano novo. Ela foi com o namorado dela até a praia, que ficava de frente pro prédio, e disse pra ele esperar ela na areia que ela ia pular onda. Pra quem não conhece Capão da Canoa, é uma praia que tem um mar bem revolto. E mesmo assim, aquele dia ela disse que até a beirinha, ele tava bêbado, sentou na areia e ficou olhando ela entrar no mar. E ela entrou cada vez mais fundo. Quando ele percebeu, era tarde demais. Ele não conseguiu pegar ela de volta, o repuxo era muito forte. Aí ele voltou pra chamar ajuda e eles só acharam o corpo dela alguns dias depois. Ninguém sabia que ela tinha depressão nem nada do gênero, a família dela se mudou e até aquele dia o apartamento era vazio. Aí eu fui com as crianças até ali à frente e comecei a contar que quando tu fosse na praia e fosse uma garota e se afogasse, tu ia sentir vontade muito forte de ficar mais fundo e não subir de novo. Que se tu batesse na janela, ela ia aparecer pra ti no telhado. Esse tipo de coisa de terror. Eu não fiquei assustada ali. Mas, de madrugada, eu tava no apartamento, que era bem pequeno, sentada numa poltrona jogando Final Fantasy VII. Meio que passava as noites jogando. Até que, enquanto eu jogava a parte do Cloud da Ares, era bem no comecinho do jogo, não é uma parte assustadora, eu vi pelo canto do olho uma sombra passando ao redor da mesa, que era redonda, de uma mulher com cabelos bem compridos, de vestido, era uma sombra negra, tipo a sombra toda escura, não tinha cor definível, mas o vestido acabava nos joelhos e não tinha pernas embaixo disso. Eu tomei um susto, mas eu sou aquele tipo de pessoa que se recusa a ficar assustada. Eu quero ser a corajosa que enfrenta a situação. Então eu continuei jogando, fingindo pra mim mesma que eu não tava assustada, mas eu tava. Aí eu meio que joguei mais 10 minutos e tô com sono. Daí eu fui dormir. E no outro dia de manhã, a minha avó tava tomando café quando eu cheguei na sala e ela falou meio braba comigo: Isis, por que tu subiu no outro beliche? Relevante, no quarto que a gente dormia tinha 2 beliches. Dormia minha avó embaixo de um, eu em cima, e o outro era vazio. A minha avó reclamou de eu ter subido num beliche vazio, só que eu não fiz isso. Daí eu falei: vó, eu não subi, eu dormi no beliche de sempre. E ela falou: não me engano. Eu sei que tu subiu no outro beliche porque eu vi, e por que tu tava usando uma roupa toda preta? E eu falei: vó, eu não tava fazendo isso, eu juro. E daí eu contei pra ela o que eu tinha visto no outro dia, a gente ficou assustada juntas e não viu mais nada. Eu também não contei mais aquela história lá, por motivos óbvios, mas eu mereci meu susto. E é isso, eu acho que realmente quem procura acaba vendo alguma coisa, eu sinto que eu me induzi. Mas uma coisa que eu descobri alguns anos depois, jogando Fatal Frame 3, é que fantasmas de pessoas afogadas em algumas lendas e regiões não têm pernas. Eles dizem que quando a pessoa morre afogada, ela perde as pernas. E isso foi bem legal pra mim, na verdade. Eu acho que embasa um pouco a minha história. E essas foram as minhas 2 histórias de relatos sobrenaturais. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que tenha alguém de Capão da Canoa escutando isso e ficando assustado. Obrigada, Ambu, por ter me chamado. Eu fico muito feliz de ter participado. Eu sempre acompanho o teu canal. E como eu falei, eu gosto muito de procurar coisas de terror. E é isso. Abraço, gente. Valeu. Aparições são coisas que sempre chocam nossa mente. Tenta nos fazer duvidar da realidade ou se aquilo que realmente vimos é real ou não. Mas só quem viu sabe o quão é real ver uma pessoa que já se foi. Se você gostou do vídeo, por favor avalie. Essa série é muito complicada de ser feita e eu preciso da sua avaliação. Se inscreva no fantástico canal da Isis clicando agora na foto que vai aparecer na tela.
é um dos canais que eu mais indico aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e escreva nos comentários os seus relatos e também o próximo youtuber que vocês querem. Tenham uma ótima noite, minhas crianças.